Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Há uma semana aproximadamente o mundo foi surpreendido por mais um atentado à vida de um homem. Falo de Charlie Kirk, jovem de 31 anos, descrito por grande parte dos meios de comunicação e inclusive pela Wikipédia, erroneamente em minha opinião, como um ativista político. O atentado cometido contra este jovem também está sendo descrito como consequência das posições políticas defendidas por Charlie, e mais uma vez, minha visão é diferente. Deveu-se à divulgação e testemunho de sua fé em Deus, da sua cosmovisão cristã. Eu descrevo o fato como intolerância e perseguição religiosa. Charlie foi criado na igreja presbiteriana e, como cristão declarado, desenvolvia seu trabalho de esclarecimento, ensino, evangelização e diálogo, contando com o apoio de líderes religiosos como o pastor pentecostal Rob McCoy, segundo a própria Wikipédia. O fato ocorrido contra ele não se deve ao apoio dado por ele a este ou aquele político, mas sim sua defesa de maneira clara, objetiva, respeitosa e lógica da fé e valores cristãos, e também pelo alcance de sua mensagem, principalmente entre os jovens americanos e do mundo. Um exemplo de fé e dedicação à obra divina. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então a primeira reportagem que eu quero mostrar para vocês é uma que saiu nesse jornal americano que se chama The Christian Post. É um assunto sobre cristianismo, sempre com um foco cristão. E essa primeira reportagem fala a respeito do assassinato do Charlie Kirk. E diz a reportagem que foi feito por Andrea Picciotti Bayer, que é colaboradora do Voices, que é um outro site também. É de terça-feira, 16 de setembro de 2025, mais conhecido como Hoje. Saiu exatamente hoje essa reportagem. E diz no corpo da matéria, diz: em 10 de setembro, um dia antes de os Estados Unidos fazerem uma pausa para lembrar as vidas perdidas em 11 de setembro, outro ato de violência perfurou nossa nação. Charlie Kirk, um jovem conservador sem medo de falar do poderoso papel de sua fé cristã em sua vida, foi assassinado. O choque vai além do assassinato político em si, mas também da incredibilidade de que alguns em nossa nação o celebram abertamente. No entanto, este momento não exige medo, mas firmeza. Somos lembrados de que viver de acordo com nossas convicções pode transformar os crentes em instrumentos da paz de Deus, mesmo em um mundo hostil à verdade, à bondade e à beleza. A voz de Kirk foi inspirada pelo Evangelho. Ele afirmou a dignidade de cada vida humana, as instituições naturais do casamento e a realidade das identidades masculinas e femininas dadas por Deus. Antigamente essas verdades eram amplamente aceitas. Agora muitos progressistas os descartam como ódio. Chamar o bem de mal e o mal de bem não é novidade. Mas a hostilidade em relação à fé tornou-se mais aguda, mais implacável e agora tragicamente mortal. Ele inspirou muitos jovens americanos que estão experimentando um despertar espiritual, retornando em número crescente à igreja e se esforçando para viver plenamente como crentes. Nós vimos algo semelhante a isso no vídeo da semana passada ou retrasada, nós falamos a respeito disto.
Como Kirk, os santos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, canonizados em Roma pelo Papa Leão XIV no domingo passado, mostraram que a fé pode moldar todas as partes da vida. Seu exemplo lembrou a uma geração que a fé não é um hobby privado, mas uma base para ação, integridade e diálogo. Pouco antes de sua morte, a esposa de Kirk, a mãe de seus 2 filhos pequenos, postou no X o Salmo 46.1. 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras agora carregam um peso profundo. Eles nos lembram que Deus está presente mesmo quando o mundo está quebrado. Soube da morte de Kirk enquanto esperava na fila da carona na escola cristã clássica dos meus 2 filhos mais novos. O momento foi arrepiante. A escola é muito parecida com aquela em que um tiroteio em massa deixou 3 crianças e 3 adultos sem vida no ano passado. A faixa etária de seus alunos é semelhante à de onde a missa em toda a escola em Minnesota se transformou em terror há apenas algumas semanas. As leituras diárias da missa nos dias 10 e 11 foram comoventes. De Colossenses, revestivos, compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência, e continua, e acima de tudo, isso, revestivos de amor. É a leitura desse trecho de Colossenses. A leitura do Evangelho sobre o 11 de setembro foi ainda mais forte. Em Lucas, Jesus ordena: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. A resposta cristã ao mal não é a vingança, mas misericórdia. Por mais difícil que seja, é um caminho que todos os crentes são chamados a seguir. O movimento da morte de Kirk, tão perto do aniversário do 11 de setembro, é preocupante. 24 anos atrás, extremistas islâmicos tentaram destruir nossa nação com atos combinados de terror. Hoje, uma ameaça diferente se enraizou em casa, não com aviões transformados, mas com hostilidade cultural, ridicularização e ataques à convicção religiosa. Quando o ódio tem como alvo pessoas inocentes, quando afirmar que o casamento tradicional e a realidade biológica podem rotular alguém de intolerante, e quando o desacordo desumaniza a violência, é muitas vezes o resultado final. Nos últimos dias aconselhei uma filha, caloura em uma universidade secular da elite. Ela ficou chocada com a quantidade de seus colegas de classe que reagiram à morte de Kirk com sorrisos maliciosos ou prazer frio. Lembrei-lhe, isto vem da ignorância de nunca ter encontrado uma fé que molda o coração e a mente, de não conhecer um Pai amoroso no céu. A morte de Kirk é um alerta para todos os crentes. Convicções baseadas em crenças religiosas sinceras não podem ser tratadas como perigosas ou discriminatórias. Nossa reação deve ser clara e inequívoca. Primeiro, lamentamos e oramos pela família e amigos de Charlie, e até mesmo pela pessoa terrível que tirou sua vida. Isso será difícil, mas nos distingue das pessoas movidas pela vingança. Em segundo lugar, vivemos nossa fé abertamente. Colossenses nos diz para deixar a paz de Cristo governar nossos corações. Lucas nos diz para amar nossos inimigos. O Salmo 46 nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza e força. Nenhuma dessas promessas promete conforto ou aprovação, mas todas prometem que o amor de Deus é mais forte que o ódio e sua justiça é certa. A vida e a morte de Charlie Kirk desafiam os cristãos de todas as denominações a permanecerem firmes, com coragem, compaixão e misericórdia.
Oremos pela cura de nossa nação e pela conversão daqueles que celebram em vez de lamentar sua morte. Aqueles que conheçam o Deus, que eles conheçam o Deus que transforma o ódio em cura, o desespero em esperança e a morte em vida eterna. Agora a próxima reportagem saiu no Guia-me, site que já é conhecido de todos aqui, também hoje, dia 16, e fala a respeito de uma repercussão do que aconteceu na semana passada. Veja que esse movimento está crescendo e está dando alguns frutos, que pelo jeito são muitos frutos. Essa é uma das primeiras, eu ouvi isso em outros sites também, mas eu escolhi falar deste aqui. Então é do site Guia-me, também foi publicado no dia 16 de setembro, que é hoje, e fala de estudantes aceitam Jesus em vigília de Charlie Kirk em universidade. Despertar. Uma multidão se reuniu na Universidade do Arizona para interceder pela nação americana e celebrar o legado de fé do líder evangélico, na segunda-feira, dia 15, que foi ontem. E continua a reportagem falando que um grupo de cristãos realizou uma vigília de oração em memória de Charlie Kirk na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 15. O evento, organizado pelos evangelistas Ross Johnston e Joey Vance, reuniu uma multidão para interceder pela nação americana, buscar ao Senhor e celebrar o legado de fé do líder conservador evangélico. Os evangelistas também pregaram o evangelho e muitos universitários foram tocados pela mensagem de salvação e aceitaram Cristo. Era uma só voz. Os novos convertidos oraram junto com Ross. Abre aspas. Entrego meu coração e minha vida a ti. Creio que és filho de Deus. Morreste numa cruz e ressuscitaste dos mortos por mim. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Milhares de alunos passaram, centenas ouviram e muitos deles se apresentaram depois da pregação para entregar seus corações a Jesus. O que começou como uma vigília de oração pela vida e legado de Charlie Kirk se transformou em salvação e despertar. Fecha aspas, testemunhou Ross em publicação no Instagram. E destacou, isto é exatamente o que Charlie queria ver nos campos universitários e em todo o nosso país. Daí tem uma foto, né? A foto é do Instagram deste pastor, o Ross Johnston, e eu peguei o texto dela, fiz a tradução, que está aqui então. Ele coloca, é um vídeo na realidade, quem quiser entra no Instagram dessa pessoa e vê lá, porque não tenho como passar isso aqui, e diz, milhares de alunos passaram centenas, ouviram e muitos deles se apresentaram após o evangelho para entregar seus corações a Jesus. O que começou como uma vigília de oração pela vida e legado de Charlie Kirk se transformou em salvação e despertar. Isto é exatamente o que Charlie queria ver nos campos universitários em todo o país. Que momento, que privilégio! Para quais campos universitários devemos ir a seguir? Ele pergunta. E continua a reportagem e diz que o atentado que matou Charlie Kirk durante a palestra em Utah Valley University na última quarta-feira, 10, já levou milhares de pessoas à igreja.
Relatos nas redes sociais mostram pessoas retornando à fé após a tragédia. Um dos desdobramentos da morte de Charlie foi a mobilização de grupos conservadores que organizaram vigílias e cultos em sua homenagem, muitos deles marcados pelo retorno de pessoas às igrejas. Um dos relatos mais emblemáticos diz: pela primeira vez em 15 anos fui à igreja hoje. E eu realmente acredito que é algo que todos devemos fazer, não por hábito, mas por amor e fé. Descanse em paz, Charlie Kirk. Suas palavras me trouxeram até aqui. Fecha aspas. Comoção mundial. A tragédia que tirou a vida de Charlie Kirk, fundador da organização conservadora de jovens Turning Point USA, gerou comoção mundial. Muitos passaram a vê-lo como um mártir, morto por defender com coragem suas convicções políticas e sociais. Mais do que isso, ele defendia a fé. Esse é o aspecto principal, né? A política e o social é consequência da defesa da fé que ele fazia. Em 2021, Charlie criou o Turning Point Faith, um braço religioso da organização voltado a engajar igrejas, jovens cristãos e líderes religiosos na defesa das causas políticas e sociais fundamentadas na Bíblia. Em sua conhecida iniciativa Prove Me Wrong, Prove-me que estou errado, que é a tradução, Charlie montava uma mesa em praças universitárias e convidava os estudantes para diálogos francos sobre temas como fé, aborto, casamento e moralidade cristã. Para ele, a universidade não era apenas um espaço de aprendizado acadêmico, mas um verdadeiro campo de batalha espiritual. Mais do que um ativista político, Charlie era um cristão evangélico fervoroso, membro da Dream City Church, e via sua missão como espiritual. Ele fazia postagens constantes nas redes sociais sobre sua fé e também nos debates. Uma de suas últimas mensagens, pouco antes de ser alvejado, Charlie falou sobre as evidências que Cristo existe e veio ao mundo salvar os pecadores, citando a passagem bíblica de 2 Coríntios 5,15. Então tudo isso é uma evidência incrível, não apenas intrabíblica, mas extrabíblica de que Jesus Cristo foi uma pessoa real, viveu uma vida perfeita, foi crucificado, morreu e ressuscitou no terceiro dia e é Senhor e Deus sobre todos, disse Kirk. Ele acreditava que a salvação individual transforma a alma, mas a cultura só muda quando a verdade é proclamada publicamente. Violência ideológica. Casado com Erica e pai de 2 crianças, Charlie Kirk, de 31 anos, foi alvejado no pescoço enquanto discursava para cerca de 3.000 estudantes no estado de Utah. O ataque, considerado por autoridades como político, e eu não concordo, eu acho que é religioso, reacendeu o debate sobre a escalada de violência ideológica no país e no exterior. O alvejador, que praticou isso, Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso após seu pai o levar às autoridades policiais. Segundo o governador de Utah, Spencer Cox, Robinson frequentava sites obscuros da internet e apresentava uma ideologia de esquerda radicalizada. Essa é a segunda reportagem que eu queria deixar com vocês. A sociedade em que vivemos hoje afirma que não existem verdades absolutas. Não existe certo ou errado,
Afinal, o certo para uma cultura pode não ser para outra, como, por exemplo, a poligamia. Esta afirmação por si só é contraditória, pois, se não existem verdades absolutas, esta afirmação também não é verdadeira, e isto gera um impasse. Os cristãos, como Charles Kirk, defendem que a verdade absoluta é Cristo e sua palavra, e esta sociedade atual, concorde ou não, isto não altera esta verdade, e todos nós seremos confrontados com ela no dia do juízo. Como disse indiretamente em suas obras, Ayn Rand, que é uma filósofa e escritora russo-americana, deixa compreender o seu pensamento com a seguinte frase: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ela está refletindo a ideia de que a realidade é objetiva e não pode ser alterada por desejos ou crenças pessoais. Cristo nos disse em Lucas 21, de 12 a 17: mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Sentimos tristeza profunda, talvez até ira, pelo fato e pelos comentários horríveis que muitos fizeram após o acontecimento. Mas vemos que, pela graça de Deus, ao invés de silenciar uma voz, Deus está conclamando para que mais vozes se levantem para continuar dando testemunho. Basta observar o quanto cresceu o movimento Turning Point, criado por Charlie, e as manifestações espontâneas pelo mundo afora, repudiando a barbárie que foi cometida. Embora muitas vezes não compreendamos os desígnios de Deus, sabemos que Ele está no controle e que a sua vontade sempre prevalece. Oramos pelos familiares de Charlie, sua esposa e filhas, amigos, e por este mundo que tanto necessita conhecer a verdade absoluta que é Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.